Para mim, liberdade. Troca. Transformação. Afeto. Acho que troca. Acreditar. Entre. Acho que é entre um e outro que a coisa acontece. Eu era gerente de um serviço que trabalha com famílias de vulnerabilidade social. Dentro desse serviço tinha milhões de atividades, era de visita domiciliar, em casas, de favela. E aí eu percebia que assim, essas coisas, esses direitos a gente estava tentando garantir, mas a conversa mesmo, o papo, que é onde eu acho que a gente aprende mais, né? Que não é na visita com uma prancheta que você aprende mais, eu acho que você aprende mais no papo informal, é como a gente aprende com amigo. E eu achava que a gente precisava fazer alguma coisa para chegar nesse lugar, que era conversar com as pessoas, simplesmente por conversar. E a gente criou ali aquele embriãozinho, com essa ideia que era o quem conta um conto aumenta um sonho. Imagina a Aurora, que morava lá no interior da Bahia. Ela veio para a cidade. Aí você começa. E aí eu acho impressionante, porque todos nós temos isso, né? Que é o poder da criação, né? A nossa criação interna. E desenvolve isso. Estamos começando mais uma contação de história do projeto Quem Conta um Conto Aumenta um Sonho. A história de hoje é A Dor Azul, Adriana Falcão. A menina sentia uma dor azul todos os dias, lá pelas 5 horas da tarde. Não era uma dor assim, de puxar o choro para fora. Foi o fato de que eu trabalho como ator há 16 anos e com ativismo social também. A gente vem de uma periferia, né? A gente mora nessa periferia ainda do Jardim Fontales. Eu acredito que o projeto ele abre uma janela para que as pessoas possam falar suas memórias, né? Colocar ali seus medos, seus desejos. A gente acaba fazendo conto, e aí eu costumo dizer que quem recebe o conto é a gente. Essa visão assim, eu vou lá ajudar a família. Não, é o contrário, né? É o quanto essa troca também não é muito rico para mim, né? Era mais uma dorzinha, só que bem azulzona. Achavam que era maluquice, afinal, dor não tem cor. Mas como a dor azul não passava, eles começaram a desconfiar que talvez doesse mesmo. As famílias do projeto, elas são escolhidas com alguns critérios de preferência. Então, essa lista das famílias, elas já estão nos projetos que acontecem no Jabaquara, nas creches, nas escolas públicas, no SASF, que é um serviço de assistência social. Todas essas famílias que já frequentam a AME, que são de alta vulnerabilidade, que moram nas comunidades, a gente escolheu ali 300, priorizando esses critérios. Então, eu costumo dizer que são esses 3 pilares que a gente dá sustentação ao projeto. O Condeca, que financia, que traz o recurso, a AME, que nos acolhe, né, que é a nossa casa, e a CIA dos Afetos, que é a companhia de teatro, que dá a metodologia, né, porque também não é qualquer tipo de ator que pode estar nesse projeto. Ele é muito especial. Eu fui atrás de atores que, independente de serem bons no que fazem, né, artisticamente, fossem pessoas que tivessem uma caminhada também na área social,
que conhecessem comunidades, que tivessem alguma experiência com essa troca com o outro, que vai para além só da representação do palco. Essas crianças das quais eu frequento a casa, essas crianças, em um outro momento, fui eu. Eu passei, né? Eu passei muito por essa situação de vulnerabilidade social que eles passam. Eu morei em lugares muito parecidos com os que eu frequento hoje como artista, como no Sem Terra, que é a minha região. Aquelas casas de madeira. É muito doido, porque eu conheço, a minha preocupação é sempre, eu conheço essa realidade, sabe? Eu sei das necessidades, né, que essas pessoas têm, porque eu fui de fato uma pessoa naquela situação. Levaram a menina para todos os médicos do mundo. Fizeram todos os exames que existiam e ninguém descobriu o que era aquilo. Procuraram então um psicólogo. E é claro que ele achou que aquilo ali era psicológico. A Dona Azul nem queria saber. Ela ia e ela vinha. Sempre na mesma hora. Um trabalho como esse faz com que a pessoa entenda que a arte está nas coisas mais simples, que uma história pode transformar, nos fazer refletir sobre a nossa realidade e que nos aproxima da realidade de qualquer ser humano que esteja em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, acredito que a arte, ela nos une. Os anos foram passando e o azul da cor continuava colorindo as tardes da menina. Só as tardes, porque de manhã ela sentia uma saudade lilás. E à noite ela sentia um desejo prata de alguma coisa que ela não sabia de que era. A menina cresceu e um dia ela conheceu um rapaz que tinha um desejo violeta de espirrar nas nuvens nubladas. Levar essa questão de cultura, eu acho que sim, dá para você plantar uma semente, né? O questionamento é como que vai ser regado, né? E a gente tem relatos, sabe, de pessoas que chegam e falam: eu quero fazer isso aí. O que você estudou para poder contar essa história? Que livro é esse? Você pode trazer o livro para mim? A gente vai ouvindo isso nas casas. Eles se gostaram, um gostar laranja que foi se avermelhando sem parar. Até que se casaram, numa noite dourada de alegria, cheia de luzinhas roxas de paixão. Os anos se passaram e numa noite dourada, ela teve uma filhinha. Ela nunca tinha sentido um carinho tão verde em toda a sua vida. E a filha da menina herdou a vontade de espirrar do pai e o desejo prateado da mãe. Quando eu fui contar o Olhos d'Água, e aí eu contei para uma família, e aí uma senhora, né, veio com a história dela, que era uma história bem sofrida, que ela tinha perdido a mãe pequena e tal, então com 10 anos ela não tinha mãe, a mãe tinha morrido. E aí eu perguntei: e quem criou a senhora? Aí ela falou assim: eu fui criada por todo mundo e por ninguém. E aí eu achei essa frase, deu uma esmigalhada ali no meu coração, né? Teve uma casa específica que uma menina me falou: eu vou escrever uma história para contar para você o mês que vem.
Então ver esse brilho numa adolescente de 12 anos que vai escrever uma história porque ela quer ser ouvida, eu acho que isso é o grande ganho, é o que também faz brilhar os meus olhos para esse projeto, assim. A experiência que eu tive mais impactante foi uma Daiane, que eu estou procurando ela, estava 2 meses procurando, e finalmente eu encontrei uma Daiane nessa rua. E aí eu fui lá, a mãe dela falou, não, ela não tá, ela só vai estar à noite. Então você avisa para ela que à tarde eu vou voltar. E eu voltei à tarde. Quando eu voltei à tarde, estava o marido e o filho dela. E aí o filho dela tinha acabado de tomar banho, se vestiu, sentou e ficou esperando para ouvir a história. Quando a Daiane entrou, ela falou assim, eu não escrevi nada. Eu não sei que projeto é esse, eu não sei do que você está falando. Não é a Daiane, aí falei o sobrenome. Ela disse, não, não é. O meu nome é outro. Falei, e agora? E o Davi, que era o filho dela, me olhando com um brilho no olho. E eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você não é a Daiane, que eu estava procurando, mas posso contar a história para vocês? Vai ser 5 minutos, eu conto 5 minutos e vou embora. Eu trouxe um cafezinho, expliquei para ela, sentaram os 4 na cama e eu sentei no meu banquinho para contar a história. E eu contei a história, e quando terminou, foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida, porque estavam os 4 assim. Eu juro, boquiabertos. Assim, eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei até emocionada, eu não conseguia falar direito, porque eu fiquei assim, e nós ficamos mais de meia hora conversando depois. Ela me ofereceu pão, a gente sentou, ficou tomando o nosso café lá, que eu tinha levado, os docinhos. Então, assim, para mim esse é tem outros exemplos incríveis, mas esse para mim foi o que eu fui para casa com essa esperança de sim, esse trabalho vale a pena. Eu acho que o objetivo principal do projeto é transformar. E transformar através do afeto, do lúdico, da história. Porque eu não acredito em outra forma de transformação. E a Dor Azul nunca mais apareceu. E a menina, que já era moça, descobriu que o nome da Dor Azul, como está no dicionário, é desassossego. Em palavra de adulto, quer dizer mais ou menos, como será que vai ser a minha vida daqui para frente? Como será que vão ser as nossas vidas daqui para frente? Para acalmar um pouquinho a dor azul de vocês, e a minha dor também, contei essa história da Adriana Falcão.